Homem de 39 anos de idade morre à porta do Hospital Geral de Viana. Bispo Dom Emílio de Carvalho. Deputados da Assembleia Nacional aprovam a Conta Geral do Estado referente ao ano fiscal de 2022. A sessão ficou marcada por trocas de acusações. 60 cursos de saúde no país não receberam acreditação. Avaliação externa realizada em que foram 49 instituições do ensino superior. Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças declara emergência de saúde pública no continente africano devido à varíola do macaco. Estas e outras informações agora no Girassol Jornal. Olhos sobre as voltas que o mundo dá. Make this promise. A velocidade do tempo. Superações históricas. No country more important than Angola. E em África nenhum país é mais importante que Angola. Conquistas e reviravoltas. A vida na sua dimensão mais verdadeira. Nós gastamos 5 latas de leite que bate 23 mil e tal. Quando chove, danifica muito a viatura. E esse é um trabalho que dura 2 dias, 3 dias. Girassol Jornal. Informação. Muito boa noite. Um homem de 39 anos de idade morreu à porta do Hospital Geral de Viana, Bispo Dom Emílio de Carvalho, por supostamente lhe ter sido negada assistência médica, de acordo com os familiares. Esta é uma matéria que voltaremos ainda ao longo deste jornal. E vamos avançar com outras matérias que marcam a atualidade. 60 cursos de saúde no país não receberam acreditação, isto após a avaliação externa realizada em 49 instituições do ensino superior. Os resultados foram hoje divulgados durante uma cerimónia que visou ainda a atribuição de certificação às instituições de ensino superior com cursos de saúde acreditados. É a segunda semana de inscrições nas universidades. A procura pelos diferentes cursos mobiliza jovens a alcançarem o sonho de conseguir a formação superior. Hoje eu vim cá na instituição para saber das confirmações do semestre. Então estamos preparados só para o próximo semestre e dar o nosso melhor. A inscrição correu muito bem, graças a Deus. Foi me dado agora o Hope para mim fazer o pagamento ao ATM ou no banco para poder vir terminar de fazer a inscrição. Espero ser uma das melhores. No Instituto Superior de Tecnologia de Informação e Comunicação, o processo é feito de forma presencial, ao contrário da Universidade Agostinho Neto, onde o procedimento é todo realizado no modo virtual. Até esta terça-feira, mais de 1000 inscritos passaram pelo INSTIC. Quanto ao nível de preparação, está muito bom, porque eu tenho já estudado em casa para a mesma finalidade, de poder então dar o máximo que seja eficaz para com que esse ano letivo possa me ingressar à universidade. Na instituição do ensino superior, o curso mais procurado no momento pelos candidatos é o de Engenharia Informática. A universidade, com um total de 17 cursos, conta atualmente com 1080 estudantes. Já nas universidades privadas, a procura também foi razoável. Outra questão que muito se levanta nas últimas semanas tem que ver com o curso de Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Segundo a titular da pasta do ensino superior, Paula Regina de Oliveira, as portas devem continuar encerradas. Foi na primeira fase, foi em 2023, e, portanto, decorre todo este processo e, portanto, durante um ano não há admissão, até que haja, portanto, as melhorias da mesma. Os cursos de Ciências de Saúde, por exemplo,
O que é que nós temos que fazer? Temos também que trabalhar na melhoria dessas infraestruturas e ter as condições para que elas, dentro de 1 ano, já não 2 anos, não é? Porque foi publicado já o decreto da mudança dessa medida, essa alteração pontual, que em vez de 2 anos vamos reduzir para 1 ano. Todo o processo de inscrição, segundo o que apuramos, termina na sexta-feira. Passada esta fase, segue-se a próxima etapa, que é a do exame de acesso. Estávamos a acompanhar a matéria que tinha a ver com os estudantes do ensino superior que estão em fase de inscrição. Vamos agora sim olhar para os 60 cursos de saúde no país que receberam acreditação após a avaliação externa realizada em 49 instituições do ensino superior. Dos 150 cursos de saúde avaliados no período de 11 a 14 de junho, apenas 55 foram acreditados pelos avaliadores externos. No relatório divulgado pelo INARES, consta que algumas instituições receberam acreditação em alguns cursos, sendo que outros não, como os casos dos cursos de enfermagem, ciências farmacêuticas, análises clínicas e saúde pública, radiologia e imagiologia do Instituto Superior Politécnico Jean Piaget de Benguela, assim como os cursos de saúde da Universidade de Belas, Unibelas, seguido dos cursos de saúde do Instituto Superior Politécnico Internacional de Angola, ISIA, e os cursos de análises clínicas, enfermagem e psicologia clínica do Instituto Superior Politécnico Nelson Mandela, entre outras instituições que têm o prazo de 12 meses para cumprir os critérios de avaliação, estando proibidas de admitir novos estudantes para estes cursos. Só a título de exemplo, no indicador currículos, no indicador corpo docente, no indicador extensão, no indicador infraestruturas. O INARES honrou as instituições que têm cumprido com as recomendações do processo de avaliação. Disciplina, cumprimento rigoroso dos normativos que regulam o subsistema do ensino superior e particularmente dos documentos orientadores do INARES. É do interesse de Angola que as instituições de ensino superior atinjam níveis desejados para que se tornem elegíveis a constar no ranking das melhores universidades do mundo. Todo este processo de avaliação podemos sempre colocá-las naquilo que são os rankings para podermos portanto, concorrer também. Felizmente, nós temos o apoio total do Banco Mundial para a execução de todo este processo de avaliação e acreditação dos cursos. Portanto, pelo menos recursos financeiros não nos vão faltar para que possamos implementá-lo. Vamos pedir, de facto, o esforço de todos os atores que vão estar envolvidos para que possamos executá-lo no período que se pretende e possamos ter os 1.300 cursos avaliados e acreditados. O INARES assegura que os estudantes atualmente matriculados nos cursos não acreditados poderão continuar com a sua formação até a conclusão dos estudos e ainda poderão homologar os seus documentos. As próximas fases da avaliação externa vão abranger os cursos de Ciências da Educação, Engenharia e Tecnologia, Ciências Naturais, Agrárias, Sociais, seguindo-se dos cursos de pós-graduação. E tenho comigo o professor Dr. Miguel Bentecourt. O professor, muito boa noite e obrigada por cá estar para olharmos para esta questão dos 60 cursos que não foram acreditados no entanto pelo INARES. Eu começava por lhe perguntar quais seriam as condições ou quais as condições que fazem com que estas instituições não estejam preparadas para avançar com o ensino na saúde. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. É a primeira vez que cá estou e quero felicitar-vos pelas vossas condições de trabalho. Olha, eu começo a responder a sua pergunta da seguinte forma. Veja, qualquer um de nós no país ficaria extremamente satisfeito se os nossos cursos estivessem bem posicionados nos rankings mundiais, não é? Das melhores universidades, por um lado, e por outro lado, se estivessem
um reconhecimento adequado das outras instituições. Muitas vezes nós mandamos estudantes para o exterior para fazerem formação e uma da condição que as outras universidades põem é se o nosso curso tem avaliação externa. Então, este processo é um processo que já entra naquilo que é a nossa obrigação de cumprimento de normativos e de reconhecimentos internacionais, mas também, sobretudo, beneficia-nos a nós porque nós podemos ter em consideração ou podemos ter uma avaliação daquilo que é o nosso estado atual em termos de qualidade. Todos nós gostamos e pretendemos que haja qualidade no ensino superior e dos profissionais. Okay? Até instituições que já lecionam há muito tempo tiveram que suspender os cursos porque passaram também por este crivo desta acreditação. Exato, não suspenderam os cursos, suspenderam a entrada de novos estudantes nos primeiros anos até que se faça a conformação, a adequação de acordo com as exigências do INARES. E o que é que acontece? Eu tive a felicidade, eu não pertenço ao INARES, como sabe muito bem, e tive a honra de participar nos 2 processos como avaliador externo. O que é que acontece? É que há vários indicadores que são avaliados pelas instituições, pelo INARES e pelos avaliadores externos. E esses indicadores têm uma série de critérios de verificação. E há 5 indicadores que são obrigatórios: corpo docente, currículo, a investigação científica, a extensão e as infraestruturas. Repare, só para dar um exemplo e para perceber, grande parte das instituições privadas não tem um corpo docente definitivo, tem docentes que vão prestar serviço, não cumprem carreira. Isso não é bom. A investigação científica, a grande parte das instituições, mesmo as públicas, tem pobreza de investigação científica, algumas não têm. Nunca vão poder constar nos rankings, porque os rankings exigem investigação científica. Então, nós precisávamos de olhar para nós, para ver em que pé que estamos, para podermos começar a melhorar. Todas as mudanças de paradigma são, digamos, problemáticas e às vezes traumáticas, mas o que é verdade é que nós não poderíamos continuar da mesma forma como estávamos, até porque, em alguns setores, a qualidade do ensino tem vindo a degradar e o investimento também tem vindo a deteriorar. Professor, como é que se percebe uma escola de saúde do ensino superior não ter um corpo docente efetivo e não ter infraestruturas próprias, já que é um curso extremamente delicado? Aí está, e algumas até não terem laboratórios adequados ou não ter, pelo menos, aí está, não se percebe. Só se entende se olharmos para a filosofia de algumas instituições de porem, digamos, o lucro à frente daquilo que é a qualidade. Só se olharmos por aí, nas instituições privadas. E nos outros, se calhar nas instituições públicas, um deficiente investimento. Portanto, não é perceptível, não é aceitável isso. Então, nós, de facto, precisávamos de olhar para nós para benefício comum. O benefício que vem desse processo é um benefício comum para o país, para a qualidade dos quadros e para o nosso melhor reconhecimento do exterior. Repara, os nossos irmãos de Moçambique têm enviado vários avaliadores, estão mais à frente em termos de avaliação interna e externa do que nós. Portanto, nós temos que acompanhar aquilo que são as exigências das passadas internacionais, recomendações das instituições de ensino internacionais. E é isso que está a fazer. Professor, pelo menos a nível do currículo destas instituições, tinha de haver alguma uniformização em função do curso que seleciona? Pois, tem que haver aquilo que se chama harmonização, ou seja, nós não podemos ter o mesmo curso com designações diferentes. Por exemplo, chamar psicologia clínica, outro chamar psicologia... Não sei, estou a dar um exemplo. Não, temos de ter cursos com designações harmonizadas e também com troncos curriculares harmonizados. O mesmo país não pode ter um curso de psicologia, por exemplo, eu estou a falar de psicologia agora porque é a última grelha que se avaliou, em que se fala de história de psicologia, se fala de psicologia infantil, e outro em que isso não existe. Não pode, tem que haver um tronco comum. Ou um curso de medicina em que, por exemplo, há saúde pública numa carga horária muito baixa e há um curso de outro que tem uma carga horária dobra ou triplicar dessa coisa. Não pode. Portanto, isso tem que haver uma harmonização. E o que acontece é que a maior parte das universidades ou das escolas têm currículos que alguns deles, portanto, eu estou a falar até no caso da escola pública, que estão, digamos, cristalizados. Cristalizados em que sentido?
já há muitos anos que não são revistos. E com isso nós estamos ultrapassados. Então era preciso, de facto, que olhássemos para nós e que fizéssemos um processo de introspeção, é o que se fez, mas também com uma avaliação de outros olhos que vêm de fora, para dizer, não, vocês não estão bem aqui, não estão bem nisso, mas também não estão bem naquele aspecto. Professor, para além desta questão curricular, o corpo docente é extremamente importante. Parece que em algumas instituições há professores a lecionarem que sequer têm algum mestrado ou algum doutoramento. Pois é, este é outro problema. As universidades a nível do mundo dos cursos já não aceitam professores para lecionar que não tenham pós-graduação, nomeadamente de doutoramento. Mestrado já é mais ou menos, já está quase a ficar até de parte, não é? E nós ainda temos cursos em que o grosso dos docentes são licenciados. Isso não é admissível. E resultado disso, quando o grosso dos docentes são licenciados, paga o que é a qualidade do ensino, mas paga sobretudo também a investigação, que é um indicador importante. Então, quem é licenciado não sabe fazer investigação, não tem ainda as ferramentas para o fazer e não vai fazer, percebe? Portanto, é preciso que, de facto, nós adequemos aquilo que são as exigências internacionais para melhorar a nossa qualidade. E é nisso que se está a trabalhar. Professor Miguel Bentancur, vou agradecer a sua presença. Muito obrigada por cá estar. Obrigado. E contamos consigo numa próxima oportunidade. Muito obrigado, bom trabalho. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Terminaram hoje os exames de acesso ao ensino secundário geral e técnico profissional nas instituições públicas. No último dia dos exames, dados provisórios apurados pela nossa reportagem indicam que no Instituto Politécnico Industrial de Luanda, centenas de candidatos não realizaram os exames. Um segundo dia marcado por ligeira calmaria. Um momento bem diferente, comparado ao primeiro dia, onde as enchentes dominaram as escolas politécnicas, onde os candidatos compareceram em massa. Participaram dos exames perto de 7 mil, não vou lhe dar os dados exatos porque estamos a apurar ainda. E a atividade de hoje, nós também somos uma instituição pública que tutelamos instituições de ensino privado. Hoje estamos a monitorar o processo que está a decorrer nas instituições de ensino privado, para além de que internamente estamos a nos organizar devidamente para passarmos já a atividade imediata das correções dos testes efetuados pelos candidatos. Em termos de um pré-balanço, vamos dizer que é positivo. Se por um momento uns chegaram muito cedo, com receio de perder a prova, com outros a situação foi totalmente ao contrário. Na instituição, centenas de candidatos dos 4 turnos perderam as provas por razões diversas. Qualquer decisão a esse nível nos transcende, porque, segundo o regulamento, o dia consagrado para os testes foi o dia de ontem, portanto foi realizado e houve constrangimentos da parte de alguns candidatos que chegaram atrasados e outros menos avisados, não tiveram a prudência de fazer o cheque antes do dia do teste e então perderam alguns deles mesmo o teste. Mas nós, pura e simplesmente, o que podemos fazer, quiçá, é cadastrá-los para, se eventualmente houver uma outra decisão a outro nível, não ao nosso nível, então possamos ter eles sob controle. Na escola Simeone Mukuni, o abrandamento também foi registado. Por esta altura, o Instituto procura apurar os resultados. As metas para o novo ano continuam patentes. Nós temos, o grande desafio é montarmos uma sala de informática. Este trabalho está entregue para os finalistas da 13ª classe, são os que vão fazer então esta montagem do laboratório de informática. Temos a volta de 2.500 alunos e o funcionamento tem sido 3 turnos. Dos 3 turnos temos um curso que é de 13ª classe que está a fazer então trabalhos de defesa do curso. A busca pela qualidade de ensino e o aumento do nível de aproveitamento dos alunos em Angola passa por uma aposta maior no sistema de educação. De acordo com especialistas do setor, é importante que as autoridades façam um maior investimento, nomeadamente o aumento da verba disponibilizada no Orçamento Geral do Estado, para que este possa ter este sistema cada vez mais robusto. Este assunto esteve em debate no Girassol Jornal.
30 de agosto é a data escolhida para a abertura do ano letivo 2024-2025. As aulas arrancam oficialmente no dia 2 de setembro. Entretanto, o novo ano letivo se avizinha desafiante para Angola, sendo que há pouco menos de 3 semanas para o arranque das aulas, muitas escolas vão ser alvos de trabalhos de reabilitação. Uma questão que pode beliscar o processo de ensino e aprendizagem, como defendeu o psicopedagogo Acílio Manuel. Quando uma província, uma cidade como Luanda, pensa em reparar 7 escolas de referência ou dias antes do início do ano letivo, é um fracasso já de partida para o ano escolar. E isto tem sido recorrente. E é preciso exatamente que a senhora ministra, que todas as pessoas de bom senso olhem para isto. Nós temos referências de escolas, aqui o largo das escolas, e eu passei aqui, passei o Zinga. Hoje é triste nós olharmos para o cenário que isto apresenta e para aqueles estudantes que aí estão ou que deveriam estar neste ano e que não vão estar e que estarão em casa, e que isso vai potencializar a criminalidade. Isto vai potencializar a desestruturação social da própria sociedade. Outra questão levantada pelo académico ao longo do programa foi a realização dos testes de admissão para o ensino médio técnico profissional. Acílio Manuel questiona se a realização dos exames é prioritária, sendo que em Angola ainda são muitas as crianças e adolescentes fora do sistema de ensino. Se o país precisa de uma máquina transformadora e geracional que vai aglutinar o passado, o presente e o futuro, nós ainda no ensino médio estamos preocupados com os testes? Não. Pedagogicamente falando, a questão não é teste filtro, não. Porque nós temos problema, um número excessivo de crianças fora do sistema. E aí, novamente, vamos ter que falar. Na ocasião, Domingos Álvaro, secretário provincial da APA, Associação dos Professores Angolanos em Luanda, admitiu que o setor tem conhecido muitos avanços, mas considera que é crucial que se aumente a cabimentação orçamental para a educação. Se concretiza com dinheiro. Se não houver dinheiro, não se faz. Todo projeto pode ser eficiente, mas a sua aplicabilidade precisa de dinheiro. Isso de merenda escolar com diversificação, produtos nacionais, produtos exportados, mas tudo isso precisa de dinheiro. Se não aumentar o dígito na educação, pelo menos só 2, nós continuaremos a falar disso. Por isso, eu não preciso argumentar tanta coisa, é dinheiro. Questionado sobre o porquê da não utilização dos manuais produzidos pelo Ministério da Educação por parte dos alunos do ensino privado, o representante da ANEP, no debate, disse que se trata de uma questão de escolha. Eduardo Ramires disse também que os manuais da Plural Editores oferecem maior qualidade, daí a opção feita pela ANEP. Eu disse que esses oferecem maior garantia. E é uma questão de opção. E nós mas a qualidade do produto ou a qualidade no conteúdo? O conteúdo não difere. O conteúdo acaba sendo quase o mesmo, mas, portanto, ou seja, é preciso termos a sensibilidade de olhar para os 2 livros e ver qual é o melhor a usar. E nós usamos naquele. De referir que o Ministério da Educação foi convidado a participar do debate, mas não enviou nenhum representante, tendo alegado constrangimento de agenda. Os deputados à Assembleia Nacional aprovaram a Conta Geral do Estado referente ao ano fiscal de 2022. A sessão ficou marcada por trocas de acusações entre a oposição e o partido no poder. Os recursos públicos e a transparência na aplicação do orçamento acenderam os debates desta terça-feira. À hora marcada, os parlamentares deram início à sessão plenária extraordinária para a discussão e votação da Conta Geral do Estado referente ao ano 2022. O governo angolano, presente na sessão, apresentou as contas, tendo caracterizado o ano 2022 como bom do ponto de vista econômico. A economia angolana cresceu cerca de 3%, consolidando a saída dos 5 anos de recessão observados entre 2016 e 2020. A evolução foi positiva em praticamente todos os setores,
sendo de se realçar o desempenho do petrolífero, que voltou a registrar uma variação positiva de 0,5%, depois de 9 anos de contração. Em face disso, endividamos-nos menos. Receitas de capital tiveram uma execução de 74%, 5,27 bilhões de kwanzas, para assim não termos que expor ao Estado a custos financeiros desnecessários em função da performance superior ao esperado das receitas fiscais. Esta é a parte da avaliação feita pelo Executivo, referente à execução do OGE de 2022, mas parece ter sido pouco esclarecedor para a oposição parlamentar. Embora se observe uma redução no estoque da dívida, continuamos a enfrentar um cenário de endividamento excessivo, especialmente no que se refere à dívida externa, que representa 71% do total da dívida governamental, equivalente a mais de 2 bilhões de kwanzas. Esta situação desperta a necessidade de elaboração de programas ou projetos inclusivos, Executivo prestando a sua parte técnica e financeira e população dando o seu aval patrimonial, a sua aprovação em conservar o bem que lhes é dado e comprometendo-se com a sua sustentabilidade. O grupo parlamentar da UNITA defendeu o cumprimento dos prazos na prestação de contas do governo perante a Assembleia Nacional. A lei estabelece que o Presidente da República remete à Assembleia Nacional a Conta Geral do Estado até 30 de setembro do ano seguinte àquele que diz respeito. A Assembleia Nacional recebeu a Conta Geral do Estado em outubro de 2023. A Assembleia Nacional aprecia a Conta Geral do Estado até 30 de junho do ano seguinte ao da sua recessão. Recebido o relatório parecer conjunto, a Presidente da Assembleia Nacional agenda no prazo de 30 dias a apreciação da Conta Geral do Estado. Apreciar a Conta Geral do Estado de 2022 em agosto de 2024, fora dos prazos legais, não tem impacto no quadro da responsabilização na gestão financeira das entidades públicas. Já a maioria parlamentar sublinha que 2022 foi um ano desafiante, tendo em conta a realização da maior festa da democracia nacional. 2022 foi caracterizado como um ano desafiador para o nosso país. Foi naquele ano que Angola realizou as 5ª eleições gerais. O grupo parlamentar do MPLA justificou que o valor adicional à despesa aprovada no OGE naquele ano serviu para custear todo o custo da campanha eleitoral. 2022 foi um ano especial. Neste ano, realizaram-se as 5ª eleições gerais, o que exigiu do Estado um maior esforço na mobilização de recursos adicionais para financiar as campanhas eleitorais dos partidos políticos apurados. O ano de 2022 foi ainda desafiador porque, tal como em todo o mundo, o nosso país enfrentou de forma significativa as consequências do impacto negativo da Covid-19 e da volatilidade do preço do petróleo, o nosso principal produto de exportação. Apesar dos desafios em referência, a economia angolana registrou em 2022 uma taxa de crescimento de 3%, valor acima do crescimento homólogo registrado em 2021, que se cifrou numa taxa de 1,2%. No final da sessão, a Conta Geral do Estado, referente ao ano 2022, foi aprovada com votos a favor da maioria parlamentar e votos contra da oposição. E os deputados da Assembleia Nacional entenderam ter havido progressos na elaboração da Conta Geral do Estado referente ao ano fiscal de 2022. Destaque recai também para a melhoria do plano de metodologia.
Apesar dos desafios impostos pela crise da Covid-19, os deputados à Assembleia Nacional consideraram positivo o balanço do ano fiscal de 2022. Em sessão plenária extraordinária realizada esta terça-feira, os parlamentares analisaram a Conta Geral do Estado referente ao ano econômico 2022. O MPLA, por exemplo, apontou melhorias no plano metodológico e na qualidade técnica do documento. Da análise efetuada, a Conta Geral do Estado de 2022 apresenta indubitavelmente substanciais melhorias no plano metodológico e da qualidade técnica irrefutáveis, como se pode constatar pelas recomendações que constam do parecer do Tribunal de Contas. Estão claramente demonstrados o grau de transparência e a disponibilização das informações necessárias e suficientes que permitem uma consulta pública livre de constrangimentos. E como se diz na gíria, toda a história tem dois lados. A oposição parlamentar entende que, embora tenha sido feito alguma coisa, muita coisa ficou por se fazer. Ao analisar o projeto de resolução da Conta Geral do Estado referente ao exercício fiscal de 2022, fico surpreendido pela negativa, pois o preço médio do barril do petróleo bruto no mercado internacional foi aproximadamente de $100, observando um excedente de quase $41 em relação ao preço de referência previsto no OGE 2022. E por isso propomos a renegociação da dívida externa, que representa um montante de mais de 2 bilhões de kwanzas. O nosso objetivo é aliviar o peso dos juros, liberar recursos para investimentos internos, principalmente nas áreas sociais. E como não é só de críticas que o país avança, os deputados lembraram alguns projetos executados em 2022 e colocados à disposição da população angolana. A construção da centralidade dos ângulos 0 e 5, com um total de 10.428 habitações na província de Luanda. A construção da centralidade da Baía Farta, Luhongo, Lubito, com 7.000 habitações em Benguela, bem como 172 habitações da primeira fase localizadas na província do Bié. No setor da saúde, a construção do Centro Especializado de Tratamento de Epidemias e Pandemias, CEPTEP. A construção do Hospital de Referência do Bié, Walter Strangway, com uma capacidade instalada de 230 camas. A construção do Sistema Associado para o Aproveitamento Hidroelétrico de Lauca, considerado uma das maiores obras de engenharia no país. O governo, por sua vez, reafirmou o compromisso de continuar a trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável de Angola, garantindo que as lições aprendidas durante a crise serão fundamentais para fortalecer as políticas públicas nos próximos anos. A vida lá onde tudo começa. Passos de progresso. Conquistas e desafios ainda por vencer. Vilas. Exclusivo. Os proprietários de domínio CO.AO e têm até 31 de agosto para demonstrarem a sua titularidade, sob pena de verem os sites desativados. O aviso é do Instituto Nacional de Fomento da Sociedade da Informação. O Instituto Nacional de Fomento da Sociedade de Informação decidiu desativar os domínios CO.AO e IT.AO até ao final de agosto, após descobrir, durante a primeira grande atualização dos sistemas informáticos, que muitos sites não estão registrados em nome de seus legítimos proprietários.
Isto para nós é um problema, mesmo até a nível de segurança cibernética, porque em questões de crimes nós não conseguimos identificar devidamente os legítimos proprietários destes domínios e responsáveis. Um usuário relatou ter recebido um e-mail solicitando a regularização do domínio do site da sua empresa, que prontamente se dirigiu ao Centro de Apoio Técnico da instituição. Neste sentido, entrei em contato com o suporte do Infose e dirigiram-me até aqui para poder, então, junto da equipa de suporte do DNS.ao, a ver se regularizamos essa situação. Nós vamos continuar a usar o mesmo domínio. Na verdade, o que eu percebi desta mudança é que a Rega IT, que era a plataforma na qual nós estávamos hospedados, vai estar fora do ar. Por que razões? Já que são assuntos internos do Infose, então vamos emigrar para uma outra plataforma. Para regularizar os domínios, o Infose informa que o processo é simples, prático e gratuito. Nós temos 3 modelos funcionais, temos um centro de operações que está a dar resposta a essa situação, com um call center que atende e auxilia remotamente, e também temos o atendimento presencial, que os utentes podem chegar junto das instalações do Infose para efetivamente fazerem de forma presencial com os nossos especialistas. O Infose pretende melhorar o serviço e garantir a segurança e integridade dos domínios, pois muitas instituições angolanas têm seus domínios registrados fora do país e por fornecedores sem licença. 7,5 km de extensão da antiga Estrada Nacional 230, localizado no distrito urbano de Viana, bairro do Mindef, será intervencionada. As obras estão orçadas em mais de 2 mil milhões de kwanzas. O ato de consignação da obra, enquadrada no Plano Integrado de Intervenção dos Municípios, foi testemunhada pelo administrador de Viana. Os moradores do distrito urbano de Viana Sede, no bairro do Mindef, Caope, vão beneficiar nos próximos 6 meses de uma rua asfaltada com quase 7,5 km. Trata-se da antiga Estrada Nacional 230, que, quando concluída, na visão dos munícipes de Viana, vai trazer mais desenvolvimento para o município e facilitar as trocas comerciais entre os bairros vizinhos. Uma vez com uma via dessas aqui, poderemos ter trânsitos, táxis à porta, e não só os empreendimentos também tendem a estar mais próximos daqui, ao invés de os munícipes terem que se deslocar à vila e outras paragens onde o comércio é mais fluido em relação a esta área. Agora, com a vinda desse projeto, acho que nós temos um grande desenvolvimento, vamos ter também muita coisa, muito fluxo de viaturas, porque na altura, quando chovesse, nenhum carro passava. Também vai trazer benefícios em termos de infraestrutura, porque sabemos que muitos comerciantes não gostariam de trazer investimento para lugares que não têm estradas ou coisas do gênero. Então, esse projeto é um projeto para mais-valia e bem-aja mesmo ao governo angolano. Enquadrada no âmbito do Programa Integrado de Intervenção nos Municípios PIM, a obra está orçada em mais de 2 mil milhões de kwanzas e será executada em 6 meses. O empreiteiro apresentou-nos um cronograma de trabalho que, após a análise, permite-nos perceber que é possível sim executar esta obra nos 6 meses a que se propõe. E também apresentou-nos um cronograma financeiro que nos dá alguma folga do ponto de vista daquilo que é a nossa realidade. Nós teremos em toda esta empreitada, no máximo até 3 autos de medição, que isso nos vai permitir sim acompanhar a obra efetivamente daquilo conforme nós pretendíamos. São 2 mil milhões e 800 milhões de kwanzas, onde com a folga que se fez do down payment, o empreiteiro poderá executar sim um bom trabalho. Em relação aos postos de trabalhos diretos e indiretos, o administrador municipal de Viana, Demétrio de Sepúlveda, disse que mais de 100 jovens conseguiram o primeiro emprego. Neste momento estão 100 trabalhadores aqui disponíveis para a obra e à medida que as coisas forem andando, vai aumentar, e já tivemos aqui a ver com o empreiteiro a possibilidade da empregabilidade de cerca de 40 jovens aqui da comunidade. Quer direto e indiretamente haverá oportunidades para mudar
a condição de vida dos nossos munícipes aqui nessa zona. Representa para nós aquilo que é o continuar da realização das promessas eleitorais, na medida em que nós temos um pacote apresentado no âmbito da melhoria da circulação das vias e na melhoria da qualidade de vida dos nossos cidadãos. A infraestrutura contempla 2 faixas de rodagem, iluminação, arborização, sistema de drenagem das águas pluviais, entre outras valências. A questão do saneamento básico volta a ser motivo de preocupação para os munícipes da província de Luanda, à medida que vão surgindo amontoados de lixo, sobretudo nas valas de drenagem. O custo estimado para a limpeza dos resíduos nas valas de drenagem é de cerca de $1 milhão. O lixo vai tomando conta de algumas zonas da província de Luanda. O paradoxo é que os amontoados crescem a escassos metros de contentores de lixo. É uma grave situação de saúde pública que afeta a todos, desde os mais aos menos protegidos. Está muito mal, temos contentores vazios e nós deveríamos meter o próprio lixo nos contentores, não aqui no chão, porque está feio. Quem fica mal é a nossa empresa de limpeza, porque está a trabalhar, mas nós não estamos a ajudar. É muita doença para nós, porque nós moradores, o cheiro vai entrando na casa desses bichos, entram dentro de nossas casas, então nós estamos mal. Há 2 meses atrás nós não víamos grandes enchentes de lixo como estamos a ver agora. E também um outro fenômeno que tem ocorrido na nossa cidade são aqueles meninos que recolhem o metal, o plástico, para levar a essas casas de peso. Muitas das vezes também eles próprios acabam por meter o lixo, o contentor ao chão para recolher os metais ou os plásticos para seu próprio benefício. Isto que eles fazem, meter o lixo ao chão, provoca doenças diarreicas agudas, malária, febre tifoide e outras coisas mais. Na província de Luanda, o lixo tem lugar em todo o lado, menos no lugar certo. Outro local pouco indicado para deitar lixo, mas que são autênticas lixeiras a céu aberto, são as valas de drenagem. Não é fácil mudar hábitos, mas pode-se alterar alguma coisa com campanhas de educação ambiental e sensibilização para os problemas que têm a ver com o lixo. Porque se a nossa população for contribuir mais, perceber que esses fatores depois nos são nefastos à vida, nós não vamos ter lixo nas valas. Nós temos muita dificuldade de andar 200 metros com um balde de lixo, um saco, para depositar no contentor. Então precisamos trabalhar com essas pessoas que ainda têm essa consciência e também perceber os motivos. Muitas das vezes vai lá parar porque se calhar não tem um contentor, não é que não esteja ao pé, não tem mesmo na zona, se calhar porque a recolha de resíduos não é a devida, por desconhecimento, não é? Então também precisamos de fazer todo esse trabalho de sensibilização. Por isso é que agora nossos planos, mais da cooperação, têm uma vertente de sensibilização muito forte, de comunicação muito forte, porque podem existir 20, 5, 10 unidades, mas se os 10 milhões de habitantes que a nossa província tem, ou um bocado mais de habitantes tem, não contribuir, Susana, vamos estar aqui todos os anos a falar de uma coisa que já devíamos ter resolvido há bastante. Ao deitar eletrodomésticos velhos ou garrafas de plásticos para uma vala de drenagem, tem custos. As contas estão feitas. Cerca de $1 milhão é quanto gasta o governo da província de Luanda numa ação de limpeza de valas. Cada operação desta, de limpeza de vala, não nos fica a menos de $1 milhão. Agora imagina, e nós fizemos essa operação no ano entre 3 a 4 vezes. Estamos a falar numa vala. Estamos a falar de mais de 307 quilómetros de vala. É um recurso que podia ser muito bem utilizado para outros fins. Voltamos à matéria da abertura deste jornal. Um homem de 39 anos de idade morreu à porta do Hospital Geral de Viana, Bispo Dom Emílio de Carvalho. Veja a reportagem com o Mandela Silva. Tudo ocorreu por volta das 16 horas desta terça-feira, quando Pedro Calembe foi transferido para esta unidade hospitalar recentemente inaugurada. Trata-se do Hospital Bispo Emílio de Carvalho, onde Pedro deu o seu último suspiro à porta do hospital, sem assistência médica, segundo os familiares. Das 14 que nós chegamos aqui, não estão a tirar outros pacientes. E esse que estão deixando estar aí por causa de quê? Então ele deixou aí por causa de quê, pai? A Fran aí está acabando, aí está acabando já, papá. Quando vê, porque está
Está a se esticar mesmo aí, para morrer mesmo aí na ambulância. Dentro da ambulância, meu filho de homem. A irmã mais nova de Pedro Calembe, de 39 anos de idade, disse que o irmão chegou com vida ao hospital e não foi retirado da ambulância, onde acabou por perder a vida. A família entende que se trata de negligência médica. Todos os doutores que vinham, só um doutor que vinha que estava a tentar lhe tirar, porque até nós pedimos a maca, que é para nós tirar o corpo. A maca para outras pessoas teve, para ele não tinha maca. Nós estamos a pedir que é para nós lhe tirar, para lhe levar dentro do hospital. Não demorou, depois de 2 horas ele dentro da ambulância, morreu mesmo aí dentro da ambulância, lhe trancaram mesmo aí dentro. Depois Deus que me falou, espreita lá, espreitei mesmo, ouvi não, meu irmão já não tem mais vida. É assim que eu entrei, perguntei no doutor, por que não estão a tirar o meu irmão para lhe meter dentro do hospital? Ele disse, não, filho, teu irmão mesmo assim que eu desci agora da ambulância, está acabando mesmo vida aí. Eu disse, não pode. Mas que tipo de hospital é esse aqui, que a pessoa morre dentro da ambulância, 2 horas desde que chegamos, não lhe tiram para lhe levar dentro? Diante dessa situação, a direção do hospital esclarece o seguinte. Antes de mais, em nome da direção do Hospital Geraldo Viana, Bispo Emílio de Carvalho, vimos manifestar os nossos sentimentos de pesar à família enlutada. Bem, dizer que não corresponde à verdade, que foi por falta de assistência, ou melhor, por negligência médica, que se restou o óbito ao nosso concidadão. Por volta das 14h30 chegou à urgência uma ambulância medicalizada proveniente do Hospital Municipal do Zango, com 3 doentes, 2 dos quais do Fórum Médico e um do Fórum Neurocirúrgico e Ortotraumatológico, com 4 profissionais de saúde a acompanhar. Portanto, as condições de recepção dos 2 doentes foi automática. Foram rapidamente admitidos e, é claro, o outro doente, no caso o politraumatizado, na circunstância requeria condições especiais para a sua recepção. Infelizmente, neste lapso de tempo, o doente fez uma paragem cardiorrespiratória, mas sempre sob vigilância dos profissionais de saúde na ambulância. Mas para melhor informação sobre o assunto, o hospital vai instaurar um inquérito e logo que possível divulgaremos os resultados. O Centro Africano de Controlo e Prevenção de Doenças declara emergência de saúde pública no continente devido à varíola do macaco. Vamos fazer uma curta pausa neste Girassol Jornal e já voltamos. Estamos de volta à informação neste Girassol Jornal. O comércio informal continua a ganhar contornos preocupantes. No município de Viana, a venda desordenada continua a ser a grande dor de cabeça. Os comerciantes usam as pedonais, berma da estrada e passeios para realizar as suas vendas. A atividade informal, um dos setores que mais emprega no país, segundo especialistas, deve continuar a merecer a atenção das autoridades, tendo em conta os espaços em que é feito o exercício diário. Em Viana, por exemplo, os passeios, pedonais e em perímetros da linha férrea são os locais que mais concentram pessoas a vender. Para o economista Pedro Coassa, a fiscalização do comércio informal deve estar cada vez mais reforçada para permitir o controle das arrecadações e reduzir os prejuízos causados à economia. O Estado deve arrecadar um montante significativo com a atividade informal, tendo em conta que se trata de uma atividade que decorre fora do circuito normal, não é? Controlado fundamentalmente pelas instituições legalmente constituídas. E, por outro lado, também tem a ver com o fato de dificultar o Estado na contabilização daquilo que são os movimentos associados, não é? À empregabilidade. Mas nós precisamos entender não só aquilo que são, portanto, os prejuízos, mas também as causas que podem fazer com que isto possa ocorrer. Pedro Coassa aponta algumas das causas que elevam os níveis de informalidade comercial no país.
Existem fundamentalmente 3 causas que fazem com que uma economia ou um país, não é, apresente um grau significativo de informalidade. A primeira causa tem muito a ver com as flutuações prolongadas e acentuadas no nível de emprego. A segunda causa tem muito a ver com questões estruturais associadas ao baixo grau de desenvolvimento produtivo, ou melhor, desenvolvimento humano, não é, das pessoas. E também podemos elencar aqui a questão associada ao custo do país em termos da burocracia, na formalização dos negócios. Portanto, isto pode levar também a um aumento significativo da informalidade. Para este comerciante, a venda informal tem sido a fonte de subsistência de muitas famílias, pelo que deve ser criado mecanismos para assegurar os vendedores no sistema de segurança social. As senhoras queriam ter uma praça, essa praça não há, e ela exige vender aqui para ver se sobrevivem também a vida dele, porque elas, se não vender, o que elas vão comer, a vida está mal. A pessoa que não consegue emprego, o mercado já lhe ajuda. Se a pessoa não consegue emprego, isso também ajuda um pouco o Estado. Mas para ter segurança social, o governo tem que criar condições da própria senhora ter um sítio para vender. Porque eles, se não tiverem um sítio para vender, não vai criar como segurança social. E o académico Francisco Assis destaca as políticas fiscais que devem continuar a ser implementadas para permitir que os agentes econômicos cumpram com os pagamentos de impostos. O que temos visto hoje na nossa economia é que temos muitos agentes econômicos, temos muitos entes privados. Não estamos a falar de entes privados quando estamos a falar de economia informal, não estamos só a falar de zungueira, mas estamos a falar daquele todo agente que realiza atividade e tem um lucro. E sobre esse lucro tem de pagar imposto. Quando não paga imposto ao Estado, o Estado sai a perder. Porque eles são partícipes das atividades econômicas dentro de uma economia. O aumento da produção e o maior investimento na cadeia distributiva são fatores que poderão contribuir para a exportação e a redução das importações. No entanto, os economistas entendem que a queda nas exportações é baixa porque o petróleo continua a ser a principal matéria de exportação da economia nacional. Por vezes, a desvalorização da moeda local implica positivamente no aumento das exportações. Noutro sentido, uma moeda valorizada pode levar à diminuição das exportações e a um aumento das importações, o que permitirá um saldo comercial positivo. Mas, no caso da economia angolana, o que influenciou a queda das exportações e importações não foi nem a primeira, tampouco a segunda teoria. No domínio das exportações, o economista Afonso Malaca explica que o problema de Angola se prende ainda com a dependência do petróleo. Temos consciência que do petróleo não podemos continuar a depender maioritariamente, temos que trabalhar no processo de diversificação, temos que olhar para as outras potencialidades que a economia de Angola oferece, e isso é que é o grande desafio. Quando a sua maior commodity de exportação vive problemas a nível do mercado internacional, também tem um outro problema que é o problema da importação, que nós continuamos a importar muito, não só aquilo que é essencial, mas até aquilo que absolutamente nós poderíamos produzir no nosso mercado. Entretanto, o produtor agrícola Adérito Costa entende que o aumento das exportações não pode estar dependente do abastecimento do mercado interno. Para ele, é uma questão de segmento de negócio dos produtores. As empresas, como sabemos, não são instituições de caridade que devem ter a responsabilidade de dar cobertura em primeira mão ao atendimento interno para depois atender as exportações. Depende muito daquilo que é o mercado que tem estado a dar capacidade de resposta em termos dos investimentos que o empresariado vai fazer. Como sabemos e muito bem, existem empresas que têm estado a produzir e transformar as suas produções e que maioritariamente são comercializadas a nível do exterior. O mercado interno do país quase que não vê parte das produções que essas empresas têm estado a fazer. Afonso Malaca e Adérito Costa concordam que o país tem potencialidades para produzir as mercadorias de amplo consumo e, desta forma, diminuir a importação. Parte daquilo que são os produtos da cesta básica, que nós chamamos os produtos de amplo consumo nacional, nós temos capacidade interna de produção. E essas capacidades têm que ser desenvolvidas
apostando num setor agrícola, num setor agroindustrial, numa indústria, e isto é fundamental porque nós temos potencialidade. Eu penso que as prioridades são muito bem identificadas em primeira instância. É ver aqueles alimentos que conseguem atender a mesa desde o mais básico até o mais alto nível da sociedade e que consigam ter capacidade de resposta comercial no que toca aos preços de oferta destes alimentos e serviços no mercado interno. Contudo, economistas e analistas de mercado consideram que enquanto a produção nacional não for competitiva, as exportações fora do setor petrolífero serão reduzidas. O índice de produção industrial no país, o indicador que mede a evolução da estrutura do valor acrescentado da indústria, indica que a indústria angolana registrou um crescimento de 5% no primeiro semestre deste ano. Mas a Associação dos Industriais Angolanos defende que, apesar de positivo, este crescimento está longe daquilo que representam as necessidades do país. O crescimento foi influenciado pelo aumento da indústria extrativa, com 3,5 pontos percentuais, 1,0% da indústria transformadora, ao passo que a produção e distribuição de eletricidade, gás e vapor contribuiu com 0,5%. Para a AIA, Associação dos Industriais de Angola, apesar de ser um bom indicador para o setor, este crescimento está longe daquilo que são hoje as exigências do mercado angolano. Crescer a 5% é animador, mas está muito longe ainda daquilo que é preciso fazer. Portanto, nós temos estado a encorajar o governo a tomar medidas, e até fizemos propostas para o segundo semestre deste ano, para ver se aceleramos com algumas medidas mais pragmáticas, por exemplo, na agricultura, que também tem bons indicadores, mas a agricultura está a montante da indústria. Nós precisamos de ter matérias-primas nacionais. Segundo o relatório, a indústria transformadora registrou um aumento de 3,9%, motivado pela variação positiva da indústria alimentar, com um crescimento de 4,1%. José Severino entende que o custo das matérias-primas é um dos fatores que influencia negativamente no desenvolvimento da indústria nacional. Um dos problemas que a gente tem, porque já temos alguma eletricidade, já temos água, alguns setores poderão queixar-se ainda de alguma falta dessas importantes componentes, mas, genericamente, já temos água e já temos eletricidade. Qual é o problema que a gente tem? É o custo das matérias-primas. Somos um país essencialmente importador de matérias-primas, porque, na verdade, quando o investidor faz o seu projeto, vai tentar tirar vantagens onde é possível. E, nesse aspecto, nós precisamos começar a pensar seriamente como penalizar na próxima pauta aduaneira algumas importações de matérias-primas. Porque se não penalizamos, também ninguém investe, porque tem medo da competitividade. O presidente da AIA vai mais longe e solicita a redução da taxa de importação de matéria-prima na próxima pauta aduaneira, o que poderá permitir maior margem de produção por parte das pequenas e médias empresas. As PMEs como é que podem trabalhar com a matéria-prima importada se elas são pequenas, não têm a capacidade de se organizar para importar? É um absurdo uma PME ter uma organização, armazéns, capacidade financeira, pedir crédito para importar. Vai comprar matérias-primas ao comerciante local. Mas esse comerciante não está isento. Como não está isento, o que é que acontece? Está a pagar taxa aduaneira. Taxa aduaneira mais IVA, as pequenas empresas, quando vão comprar matéria-prima, não têm capacidade de desenvolver o seu negócio. Os dados fazem parte do inquérito à produção industrial IPI, compilado pelo Instituto Nacional de Estatística. Na última avaliação, foram selecionados 351 estabelecimentos em todo o território nacional, com realce para Luanda, Benguela, Huambo e também Cabinda. Com 201, Luanda é a província que mais estabelecimentos possui na amostra, representando cerca de 51% do total. Os suspeitos de terem roubado os 12 milhões e 500 mil kwanzas de uma empresa de venda de peixe foram apresentados nesta terça-feira aqui em Luanda pelo Serviço de Investigação Criminal. A ação que decorreu na via pública envolveu o motorista e o segurança da empresa.
O caso viralizou nas redes sociais na semana passada e a reconstituição dos factos explica como foi a ação dos supostos criminosos no dia 7 de agosto, no município de Viana. Foi exatamente aqui na Avenida de Olinda Rodrigues, onde 6 integrantes que se faziam acompanhar por 3 motorizadas roubaram 12 milhões de kwanzas pertencentes a uma empresa de peixe. Tudo aconteceu também de frente ao Tribunal de Comarca de Viana. Esta cidadã, que não quis ser identificada, viu toda a ação e conta ao detalhe como tudo aconteceu. Trazia o dinheiro, encostaram a senhora, no meio estava o carro que havia o dinheiro e atrás fechou um iate. Eles desceram da moto, colocaram o carro, abriram a bagagem, abriram as 2 portas, tiraram a mala do dinheiro que esteve e pegaram, receberam, deram 2 tiros com a arma que eles trouxeram, uma AK com a boca cortada. Deram o primeiro tiro, só tinha um tiro, uma bala. Quando receberam a arma do segurança, é que eles estavam a disparar com ele. Pararam, quando tiraram o dinheiro, meteram-se nas motas e foram. Dos 6 integrantes do grupo de malfeitores, 2 deles com idades entre 36 e 50 anos estão detidos. A ação foi organizada pelo motorista da empresa, que normalmente fazia recolha do dinheiro. Bom, os 2 elementos detidos tentaram ludibriar os nossos operacionais, tanto mais que foram chamados a abrir uma participação. E a partir daí, nas indagações que foram feitas, notou-se que alguns pontos não batiam certo. Foi que, pela inteligência dos nossos operacionais, fizeram uma entrevista mais profunda e estes, depois daquela pressão psicológica, acabaram por confessar a sua participação no caso, tanto a premeditação, os contactos que fizeram e em que lugar o dinheiro iria. Hoje também foi apresentada a cidadã de 52 anos que amarrou os membros superiores e inferiores da filha de 11 anos por esta ter-lhe seguido quando se dirigia ao mercado para a compra de produtos para atividade comercial. No local da apresentação, a mãe contou a sua versão dos factos. Ela me segue atrás. Comecei a correr, começou a me seguir. Quando vim olhar-se atrás, já a menina que estava me seguindo, eu disse: "Ô menina, eu já te expliquei, já não me segue mais. Eu estou a vender. Quando vou sair vender, vou te trazer qualquer coisa para vocês também. Come, mas come suja aquela massa que eu te deixei na panela. Você tem 11 anos, não tem mais 11 dias, tem que me escutar." Ele mesmo estava me seguindo, eu disse: "Não, como eu quero já ir, vou ir rápido, vou comprar aquelas colheres." Encontrei também umas cordas assim, pego, na amarrasse nas pernas, pego também na amarrasse atrás para ele poder voltar onde ele saiu, que se ele queria atravessar essa estrada que fizeram agora, atravesso mais no outro lado, me peguei já, falei: se eu tiver mais você atravessar até desse lado, vai ver como eu vou te fazer. O Serviço de Investigação Criminal esclareceu que a acusada do crime de ofensas à integridade física à própria filha já está a contas com a Justiça. Encontra-se detida uma cidadã lúcida, mãe de 5 filhos, perdeu um no caso. Informa que foi a primeira vez que agiu deste jeito, porém, de acordo com aquilo que podemos apurar, é uma ação que ela como mãe tem feito não com essa gravidade, mas esta vez agiu com algum dolo e daí então que resultou a sua detenção. Os 2 casos foram amplamente divulgados nas redes sociais na semana passada. Taça da Europa a encerrar a edição do Girassol Jornal de 13 de agosto de 2024. Obrigada pela sua preferência. Amanhã, à mesma hora, neste mesmo canal. Passe bem.